Vermelhinha, azulzinha, trovão azul, douradinha, dadinho. Qual tirzepatida é melhor? Ouvi dizer que essa serve mais para quem tem gordura visceral. Não, Gi, essa daqui é a que solta o intestino. Não, essa daqui é que melhora sei lá o quê. Essa é da série de perguntas que eu respondo todo dia. Qual tirzepatida é melhor? Vem comigo, vamos conversar sobre isso? Oi, 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 eu sou a Gibetin, sou jornalista comunicóloga e aqui nesse canal eu falo sobre tirzepatida, emagrecimento, o universo dos análogos de GLP-1, falo sobre o meu processo de emagrecimento e também notícias, informação, leio estudos, trago aqui mastigadinho para você poder entender o que aqueles números todos significam. E aí todo dia eu recebo uma enxurrada de perguntas aqui no meu Instagram, que aliás se você não me segue, vai lá, @gibetin. No grupo VIP, que a gente tem um grupo, hoje na verdade já são dois grupos, né? O grupo VIP e o grupo só de informações, que tem lá quase 1.400 pessoas já ativas. E essa informação, acho que não teve um dia desse 2026 que eu não respondi. Qual tirzepatida é melhor? Qual você acha melhor? Tirzec ou Lipoless? TG ou Tirzedral? Gluconex ou T36? As pessoas querem comparativos. Muitas vezes porque elas estão tomando uma e querem migrar para outra. E aí a amiga está tomando uma ou marca outra e teve um emagrecimento mais rápido que o dela. O pessoal do futebol todo toma aquela marca específica e aí a marca que você conseguiu comprar é outra. Enfim, vamos conversar sobre isso para a gente entender o que é que está te angustiando e por que, a meu ver, não tem uma marca melhor que a outra. Então vamos fazer essa análise aqui juntos. E claro que no final desse vídeo você vai entender qual faz mais sentido para você e que já quero deixar ressaltado aqui que não sou médica. Então nada do que eu vou falar aqui substitui uma consulta médica ou é indicação medicamentosa, tá bom? Só faça uso de medicamentos com acompanhamento médico, indicação e prescrição. Mas a gente sabe que tem aí um mundo de gente que já entrou de cabeça nesse universo dos análogos de GLP-1. Muitos que, como eu, começaram com a semaglutida e depois migraram para a tirzepatida, passaram pela Mounjaro. Outros que já entraram de cara nas tirzepatidas paraguaias. E tem muita gente todo dia chegando aqui no canal e descobrindo pela primeira vez as possibilidades da tirzepatida. Tem algumas marcas, inclusive, que já virou como se fosse o nome da medicação. Eu já entendi que algumas vezes as pessoas me falam assim, eu tô tomando a TG, e aí quando ela fala de tirzepatida, ela não sabe que TG é um nome comercial de uma tirzepatida. Então já aconteceu algumas vezes da pessoa me falar: quantas TG tem lá no Paraguai? Tem outras marcas de TG no Paraguai? Porque já meio que para algumas pessoas TG virou sinônimo de tirzepatida, que é a marca mais vendida aqui no Brasil. A gente vê isso inclusive pelo volume de apreensões que a gente tem na aduana, na fronteira. É difícil sair uma notícia que não tem lá as benditas caixinhas de TG para cima e para baixo. É impressionante. Mas a gente também tem que entender que essa é a marca mais falsificada, tá? Então, muita atenção se você está comprando no mercado paralelo, que essa é a marca mais falsificada. Mas vamos falar da minha percepção, tá? Eu comecei com as tirzepatidas fazendo uso da Mounjaro. Então, eu tomei Mounjaro por 5 meses, e aí eu fui pela primeira vez buscar minha medicação no Paraguai, trouxe a Tirzec, que era a medicação que estava aprovada naquele momento. Fiz uso da Tirzec, acho que aproximadamente 4 meses, e depois disso, quando eu voltei ao Paraguai para buscar, a Tirzec tinha acabado de ser proibida, então eu comprei a Tirzedral, que era a medicação que estava disponível para ser trazida legalmente para o Brasil. E desde então estou com a Tirzedral. Comecei tomando ela em seringas ainda, e hoje eu tenho a Tirzedral MD, que é aquela versão de uma única ampola multidoses. Então é uma única ampola que vem o suficiente de líquido que viria em 4 ampolas. E o que eu tenho para te dizer sobre essas medicações? Para mim, são iguais. Hoje eu já tenho 13 meses de uso de tirzepatida, sendo Mounjaro, Tirzec, Tirzedral. E para mim, eu tomo a mesma medicação. Eu não vi grande diferença em colaterais, em resultado, nada disso ao longo dos meses. Claro que teve sim alguns momentos onde eu emagreci mais, emagreci menos. Tem alguns pontos de atenção, como por exemplo, quando eu mudei da Mounjaro para a Tirzec me deu um pouco menos de azia do que eu tinha com a Mounjaro e uma sensação um pouco maior de saciedade. A mesma coisa aconteceu depois de alguns meses tomando essa medicação, quando eu mudei para Tirzedral.
Também nas primeiras semanas foi muito impactante para mim, eu precisei reduzir a dose. E aí você pode estar falando: "Ah, então significa que a Tirzedral é melhor que a Tirzec é melhor que a Mounjaro". Não necessariamente. Pode significar muitas coisas. A gente precisaria fazer uma análise bem ampla, levantando várias hipóteses e testando e validando essas hipóteses para conseguir dizer que uma medicação é melhor que a outra. Você validar que uma medicação é melhor que a outra pela opinião de 2 ou 3 pessoas não significa muita coisa. Você teria que ter uma amostragem muito maior, muito mais ampla, como eles fazem nos estudos, para conseguir avaliar. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você pense junto comigo aqui, que pessoas diferentes têm necessidades e respostas diferentes. Então, não é porque o seu amiguinho teve um emagrecimento muito bom com a azulzinha ou com a douradinha, que você necessariamente vai ter. Uma das coisas para a gente avaliar é que, apesar de todas serem tirohepatida, e a gente já sabe que são mesmo, todas são tirohepatida, teve inclusive aquela polêmica do estudo da Unicamp, que tinha tirzepatida nas medicações paraguaias, mas aquele estudo também ele precisaria ser mais amplo, com mais lotes, avaliando outros dados, fazendo uma análise mais ampla e de diferentes aspectos para a gente entender melhor as medicações. Então, nesse momento, como a gente não tem um comparativo, um estudo comparativo, não dá para a gente afirmar que essa é melhor que aquela, ou essa daqui faz mais diferença nisso ou naquilo. O que a gente percebe? A gente não toma tirzepatida pura, né? Ela não é aplicada tirzepatida pura. Essa molécula, para ela ser estabilizada, ela vai meio que num adjuvante, que eles chamam, que é, tem ali um preparo que é feito para que essa molécula fique naquele líquido estável, certo? Esse adjuvante, que vai manter essa molécula da tirzepatida estável, cada um desses laboratórios usa sua fórmula específica. É nesse ponto, inclusive, que a Lilly bate muito nos laboratórios paraguaios, porque ela fala que a única que tem realmente estudos, que aquela molécula está estável e chegando de jeito X ou Y no nosso organismo, que vai responder desse jeito no nosso organismo, é a Lilly. Realmente, isso é verdade. A gente tem hoje laboratório éticos lá no Paraguai que já está fazendo um estudo lá, então ele, alguns meses atrás, ele iniciou um estudo bem amplo para que daqui a pouco ele também tenha um estudo bem amplo, validado ali, mostrando o resultado da tirzepatida produzida pelo éticos. Mas, no geral, a gente não tem esses dados para avaliar. Então, o que a gente tem? A gente tem percepções dos pacientes em uso. Eu tenho falado abertamente sobre tirzepatida do Paraguai desde janeiro desse ano. E ao longo desse tempo, são milhares de comentários aqui no canal. Tenho mais de 1000 pessoas no meu grupo VIP também, que diariamente trazem suas percepções. E a gente já entendeu que a gente tem fãs e haters de todas as marcas. Todas as marcas. Tem pessoas que amam e odeiam a Tirzec, a Lipoless, a TG, a Tirzedral, a Gluconex, a Lipoland, a T36, inclusive, que tem agora um mês, tem 45 dias que a T36 está à venda e já tem gente que ama e gente que detesta. Então não tem uma unanimidade. Se não tem uma unanimidade, a gente levanta outras hipóteses, que são: em que momento do tratamento você está? Como o seu corpo recebeu essa medicação? Como tem essa questão dos adjuvantes, pode ser que o seu corpo se adapte melhor a essa ou aquela marca, não se dê tão bem com essa ou aquela marca, que a hora que ela entra no seu organismo ela haja mais ou menos no seu intestino, causando mais ou menos constipação, mais ou menos diarreia, mas a gente não tem uma exclusividade. A gente não tem como bater o martelo que essa marca aqui prende o intestino, essa marca aqui solta o intestino, essa marca aqui a pessoa seca, essa marca aqui a pessoa demora muito para emagrecer, essa marca aqui está fazendo milagres no fígado. Não tem. A gente tem resultados excelentes com todas as marcas. E ao longo desses meses eu fui percebendo algumas coisas, como muitas pessoas começam com a marca X ou Y, e quando a gente começa o tratamento, a gente tende a emagrecer mais naqueles primeiros 2, 3 meses. Então a percepção que ela teve é que essa medicação foi muito boa, que ela emagreceu 10 quilos em 2 meses, 15 quilos em 3 meses, 6 quilos em 2 meses, 5 quilos no primeiro mês. E aí, na cabeça dela, essa medicação foi excelente. Só que a curva de emagrecimento, inclusive com a Mounjaro, mesmo fazendo a titulação de dose, ou seja, mesmo no escalonamento, fazendo 2,5, um primeiro mês, 5, 7,5, subindo mês a mês,
Ainda assim, a curva de emagrecimento, ela também não acompanha a subida da dose. A gente tem muito para emagrecer no início, então faz com que os primeiros meses, teoricamente, porque nem todo mundo, mas faz com que nos primeiros meses a pessoa tenha um emagrecimento mais rápido, e aí depois esse emagrecimento vai se consolidando, vai ficando mais estável, vai diminuindo o ritmo. Depois de 13 meses de tratamento, meu emagrecimento está ali na casa de 1,5 kg por mês. Não muda muito disso. E com todas as medicações, tá? Porque quando eu estava com a Mounjaro, eu já estava emagrecendo 2 quilos por mês, menos. E aí com a Tirzep e com a Tirzedral, não teve uma grande diferença não. Ao longo de todos os meses, a média de emagrecimento está ali, um pouco menos de 2 quilos por mês. Então, para mim não fez diferença. Eu falei que eu tive menos azia. Por que que eu tive menos azia? Porque a medicação foi diferente e foi melhor, ou porque o meu processo de emagrecimento foi fazendo com que eu entendesse melhor aquilo que me dava azia e eu fui limpando da minha dieta. Difícil, né, fazer essa análise, porque realmente eu fui entendendo o que que me dava azia, trigo, coisas feitas com trigo, fritura, esse tipo de coisa me dava muita azia. E hoje eu praticamente não como nada disso. Então, eu não tenho azia com a Tirzedral, porque a medicação é melhor, ou a minha alimentação hoje é melhor e, portanto, eu não teria azia com nenhuma das outras medicações? Difícil dizer essa resposta, não é? Você hoje emagrece menos com essa medicação porque ela é mais fraca do que as outras, ou porque você está fazendo mais atividade física, então você está trocando gordura por músculo e, portanto, na balança não dá mais tanta diferença, mas a sua recomposição corporal está indo, que é uma maravilha. Entende? As pessoas costumam falar para mim que com a vermelhinha, com a Tirzedral, eu sequei. Mas não é que eu sequei com a Tirzedral. Fato é que eu pesava 115 quilos no começo do meu tratamento. Uma pessoa com 115 quilos, gente, com 1,75 m, 115 quilos, eu estava muito acima do meu peso. Então, as pessoas à minha volta só foram perceber que eu estava emagrecendo quando eu tinha emagrecido 10 quilos. Nos primeiros 10 quilos, ninguém notou que eu estava emagrecendo. Entende isso? E aí agora, depois que eu desci dos 100 quilos, né, então eu já tinha perdido mais de 15 quilos, o que já era mais de 10% do meu peso corporal. Imagina, 10% do peso corporal é muita coisa. Então agora, quando que eu tô na casa dos 90, quando eu emagreço 1 quilo, eu emagreci mais de 1% do meu peso corporal, o que também é bastante coisa. Você imagina você cortar 1% do seu corpinho todo mês? Entende? É bastante coisa. A gente está muito mal acostumado com a tirzepatida, que a gente ainda não entendeu que isso faz uma diferença tremenda no nosso dia a dia. E faz, tá? Assim, 1% do peso corporal emagrecido todo mês, no final do ano, é muita coisa. É um emagrecimento muito grande, faz uma diferença tremenda no seu corpo. Então, tem coisas para a gente avaliar. Como, quando hoje eu emagreço 1 quilo, 1,5 kg de gordura, isso faz muita diferença no meu corpo. Isso mudou meu rosto, mudou minha papada, mudou os meus ombros, a minha barriga, minhas cinturas, minhas pernas, o meu quadril. Mas não quer dizer que eu estou emagrecendo mais. Significa que agora 1 quilo de emagrecimento nesse corpo de 90 quilos faz muito mais diferença do que fazia no corpo de 115. Significa que 1 quilo de emagrecimento agora que eu estou fazendo muito mais atividade física e mantendo massa magra, esse 1 quilo faz com que minhas medidas diminuam muito, entende? Então a gente tem uma percepção e a gente coloca todo o crédito na medicação, para que essa medicação é melhor ou pior que a outra, sendo que a gente tem muitos outros fatores para avaliar. Como foi a sua alimentação ao longo desses meses? Como está seu nível de estresse? Como está seu sono? Você está se hidratando? Você está fazendo atividade física? Porque, por exemplo, eu comecei a intensificar minha atividade física. Essa semana agora eu fiz 5 dias, de 7 dias eu fiz 5 dias de atividade física. Então, está bem mais intenso do que era há meses atrás. E com isso eu também tenho mais fome. Com mais fome, eu precisei ajustar um pouco a minha alimentação. E isso possivelmente vai fazer com que o meu emagrecimento na balança não seja tão rápido, mas que a minha recomposição corporal seja muito melhor. Estou comendo mais proteína, me alimentando melhor, treinando mais, mais ativa, meu corpo está desinflamando, isso está me dando um fôlego maior para fazer as atividades que eu tenho que fazer, faz com que eu durma melhor à noite. Então, você entende que é um conjunto de fatores que precisa ser avaliado?
Não tem uma resposta fácil. Não dá para eu te falar: "Essa medicação é melhor que aquela", e se alguém te falar, duvide. Se alguém te falar, essa pessoa não fez uma análise mais complexa, mais profunda sobre isso. Ela pode até te dizer que: "Essa medicação me deu um resultado melhor", e aí te demonstrar que não é só porque ela emagreceu muito nos primeiros 2 meses, não. Porque se ela falar que essa medicação deu resultado melhor, mas foi a medicação que ela começou o tratamento, também tem um viés aí. Tá, eu sei, você entrou nesse vídeo achando que ia ter uma resposta fácil, que eu ia facilitar a sua vida e agora eu tô complicando. Mas por outro lado, eu quero que você pense diferente. Não é que eu tô complicando, eu tô facilitando mesmo, porque assim você vai ficar mais tranquilo que toda e qualquer medicação pode ser excelente para você. E pode ser que para você alguma das medicações não caia tão bem, porque o seu corpo não se adaptou tão bem com os adjuvantes. Agora, não dá para bater o martelo que essa medicação não foi boa para você porque passou um mês sem emagrecer. Pode ser que nesse um mês tenha outras coisas acontecendo no seu organismo. Você pode estar desinflamando, você pode ter tido picos de estresse, você pode ter comido além do que você precisava, e então você não teve déficit calórico. Mas só o fato de você, de repente, não ter reganho, a medicação está agindo. A medicação está te desinflamando. Então, não é só o peso na balança que precisa ser avaliado para dizer se uma medicação está sendo boa ou não. Ah, Gi, mas eu tive, realmente, eu comecei com essa medicação e ela não tá, não, food noise voltou, eu não tô saciado, tô tendo muita fome. Mais um motivo para você avaliar e observar se está tudo em ordem com a sua rotina. Essa semana eu vi um caso de uma pessoa que já estava há 3 meses naquela dose. E aí, quando ela mudou de marca, ela sentiu que a medicação não bateu. Você está comendo direito? Está dormindo direito? Está se hidratando direito? Não, tô. Todas as respostas foram sim. E aí eu falei, o que mudou? Ah, eu comecei a fazer mais atividade física e aí tô tendo mais fome. Então temos uma resposta aí também. Você está gastando, seu corpo está queimando mais energia, o seu basal possivelmente está aumentando, né? Basal é aquela continha que faz de quanto de calorias você queima em repouso, né? Quantas calorias o seu corpo está queimando só por existir. Tem grande chance de você estar aumentando massa magra, de você aumentou aí a sua queima calórica por conta dos exercícios. Obviamente, seu corpo vai pedir por mais comida. Então, não é que necessariamente a medicação não está fazendo efeito. Você teve uma mudança na sua rotina. Que faz sentido? Ajustar a quantidade de proteína que você está comendo, reavaliar se o seu basal mudou mesmo para mudar a sua dieta, e só depois disso avaliar se faz sentido você aumentar a dose. Porque às vezes, com aumentar um pouquinho a dose já é o suficiente para silenciar de novo o food noise e te manter mais saciado, entende? Talvez você não precise trocar de medicação. Talvez você só tenha que fazer algum ajuste na alimentação, na rotina, na dose. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para você é que a maioria de nós, pessoas com obesidade, vamos usar essa medicação por muitos meses, anos ou quiçá a vida toda. E aí não faz sentido a gente virar sommelier de tirzepatida. Não faz sentido trocar de medicação todo mês, porque o seu corpo mal teve tempo de se acostumar com aquela medicação. O empilhamento vai acontecendo semana a semana. E aí, na hora que ele acostumou, você vai e pá, troca de novo e faz o impacto. Ah, mas olha, minha amiga está fazendo isso e está emagrecendo muito mais rápido que eu. Mas com que condições? O emagrecimento rápido não necessariamente diz que é um emagrecimento saudável. Essa pessoa está perdendo só gordura ou será que está indo embora junto também uma quantidade a mais de massa magra do que precisava aí? O emagrecimento muito rápido pode te trazer outras complicações. Então, não entra nessa neura de que você precisa emagrecer muito rapidamente. Eu sei que é uma medicação cara, que muita gente quer emagrecer rapidamente, para rapidamente também poder sair da medicação, mas infelizmente eu preciso te dizer que a obesidade é uma doença crônica e o tratamento também será crônico. Pode ser que você saia da medicação, pode ser que você tenha condições de fazer um desmame com doses um pouco menores, mas isso não quer dizer que você vai controlar a obesidade. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, vai precisar manter a medicação por anos, talvez pela vida toda. Então, fazer uma busca por um emagrecimento mais rápido não quer dizer que a gente vai conseguir fazer a saída da medicação e não quer dizer que nós vamos chegar no peso alvo, no peso meta
com qualidade, com quantidade de massa magra necessária, com saúde. Então, não sei se faz sentido virar sommelier de tirzepatida. O tratamento ele precisa ser individualizado. E como é um tratamento longo, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Vai fazendo seu tratamento, insiste na dose, se for necessário, ajusta. Tá tudo bem se esse mês você não teve emagrecimento ou emagreceu muito abaixo do que você esperava. O tratamento é longo. A gente vai chegar lá. Se a gente não chegar em dezembro, vai chegar em fevereiro. Se não chegar em fevereiro, vai chegar em março, em abril. A gente vai chegar, nós vamos atingir o peso necessário, se nós tivermos consciência que o nosso processo todo precisa ser melhorado. E seguir com paciência e resiliência. Mas eu espero que a vida seja longa, então tá tudo bem, porque eu tenho certeza que eu vou ter que estar controlando a minha obesidade pela vida toda. Então não tô com pressa não, vamos embora. Vamos fazendo uso da medicação que nós temos disponível. E eu sempre falo, e vou falar aqui de novo, que a melhor tirzepatida que tem é aquela que você tem condições de comprar legalmente lá no Paraguai, numa farmácia fiscalizada e regulada pela Dinavisa, colocar dentro do seu potinho térmico da sua bolsa de transporte de insulina e atravessar a fronteira com a sua receita em mãos, trazendo legalmente geladinha, colocar na sua geladeira e tomar tranquilamente. Essa é a melhor tirzepatida disponível. E vou insistir nisso. E tá tudo bem. Eu sei que eu vou receber um monte de comentários falando: Gi, não gostei, não me adaptei, e essa marca não funcionou para mim. Tá tudo bem, pode acontecer. Mas isso não quer dizer que essa marca seja ruim, porque tem outras muitas pessoas tendo bom resultado. Então, por isso que é importante você ter acompanhamento médico, fazer seus exames, para que você consiga ler tudo isso, observar a sua rotina e entender se, primeiro, se essa medicação não está fazendo efeito realmente, ou se ela só não está fazendo o efeito que você gostaria, que é a diminuição do peso na balança. E segundo, entender se a medicação é ruim ou só precisa de algum ajuste. Na maioria dos casos, um pequeno ajuste na rotina ou na dose já é o suficiente para mudar a opinião da pessoa sobre aquela marca, sobre aquela medicação. Fez sentido para você? Me conta nos comentários, quero saber, quero te convidar também para antes de sair, deixar seu like, hypar esse vídeo, me ajuda muito quando vocês hypam o vídeo, e quero te convidar também a ser membro. Lá na home do canal tem o botão Seja Membro, você por um cafezinho por mês passa a acessar vários conteúdos exclusivos, a nossa live quinzenal que acontece às segundas-feiras às 19h30, exclusiva para membros, e tem acesso a todos os conteúdos que eu coloco aqui no YouTube sem interrupção de anúncio. Vou ficar muito feliz em te ver lá na área de membros e na próxima live exclusiva para membros. De qualquer forma, toda terça às 8h30 da noite a gente tem live aberta aqui no canal. Então, vem participar também. Traz seus comentários, suas dúvidas. Nossa comunidade cresce a cada semana e é muito bom esse momento com vocês. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Te vejo na próxima live. Valeu!